Senhor presidente, deputados, deputadas, galeria, a imprensa, funcionários, meu muito bom dia. Eu vou começar uma série de discursos, eu uso muito pouco essa tribuna, e hoje eu vou falar sobre o futebol mundial. Há cerca de 10 dias, 15 dias, nós fomos surpreendidos, com a notícia, através da imprensa nacional, da prisão do ex-presidente da CBF. E aqui não vou fazer julgamento de mérito, mas eu acho que é uma oportunidade de nós discutirmos a gestão no futebol brasileiro. Eu preparei um textinho simples e ver se vocês acham alguma coisa, deputado Souza Neto, diferente nisso. Premier Liga, Liga Espanhola, Liga Italiana, Major Liga Soccer, Confederação Brasileira de Futebol. Esses são alguns dos países mais importantes do mundo do futebol profissional e as entidades responsáveis pela principal competição de cada um deles. Não estranhe as inclusões de Portugal e Estados Unidos. O primeiro está nesta lista por conta das nossas origens e afinidades. O segundo, porque a médio prazo estará no rol dos mais importantes dos Estados Unidos. A única coisa a estranhar nessa lista é a presença da entidade responsável pela organização do principal torneio do Brasil, que está nessa lista porque o Campeonato Brasileiro é importante e é também um dos torneios com maior receita da televisão no planeta. Todos esses países, exceção feita justamente ao Brasil, têm ligas que cuidam do futebol profissional. Todos, repito, menos o Brasil. Desnecessário dizer também que os mais importantes clubes do mundo são filiados a essas ligas. Os americanos ainda estão chegando lá. Clubes como Barcelona, Manchester, Bayern, Arsenal, Liverpool, Paris Saint-Germain, Chelsea, Milan, Internacional, Lyon. Sim, vamos incluir nessas ligas também o Boca Juniors e o River Plate, aqui da vizinha Argentina. E, pasmem, senhores, essa relação não inclui nenhum brasileiro, nenhum, sem exceção. Eu repito, em todos esses países, o futebol profissional é organizado e controlado por ligas, e não por federações. Somos a exceção a essa regra, infelizmente. Aqui a federação, chamada de confederação, controla e organiza tudo a seu gosto e modo. Aqui os clubes vão a reboque da federação, como também vão a reboque das federações estaduais. Embora seja a razão de ser do futebol, sejam responsáveis por nossa história, por nosso sucesso, pelo pentacampeonato brasileiro do Brasil, por nossos grandes jogadores, tenho a torcida e muito mais de 100 milhões de brasileiros. Apesar de tudo isso e muito mais, na hora do vamos ver, nossos clubes nada pita e tudo aceito, deputado Souza Neto. Alguns deles, o Santos é o melhor exemplo, já foram grandes times no tempo em que a internet era algo inexistente, até como ideia. Desde meados dos anos 90, entretanto, nossos grandes clubes começaram a deixar de ser conhecidos, começaram a deixar de ser lembrados pela grande massa torcedora. E não há como fugir disso, consumidora. Hoje, o único time brasileiro conhecido fora de nossas fronteiras e do limite da América do Sul é o time da Confederação, a seleção brasileira. No Brasil, no decorrer de 5 séculos de vida, os detentores do poder sempre trabalharam no sentido de mantê-lo a salvo das pressões da sociedade. Se isso era escancarado durante a era colonial, ficou mais sutil e disfarçado no Império. A República aprofundou a sutileza, aprofundou a farsa democrática, que recebeu um toque todo especial de Golbery e Geisel durante o regime militar, ao criarem o pacote de Abril, cândida e ingenuamente incorporada à nossa realidade política. Os verdadeiros agentes da história sempre foram mantidos à margem da mesma e à margem do poder. Não é diferente no futebol.
Os clubes brasileiros são tutelados, arrebanhados, controlados por entidades cujos dirigentes, pasmem, em sua esmagadora maioria, mal sabe o que é uma bola de futebol. Ou sendo bonzinho, até sabem, mas com ela nunca tiveram intimidade maior do que a de um chute simbólico com o bico do fino sapato de cromo alemão. É muito mais fácil encontrarmos pontos divergentes entre os interesses dos clubes e os interesses das federações nacional e estaduais do que pontos convergentes. Democrática e de forma ilusória, os clubes têm direito a voto nas eleições do dirigente dessas entidades. Seus votos, porém, nunca foram suficientes para eleger o presidente, graças a bem elaboradas obras e esquemas de engenharia política. São famosas as histórias de ligas com direito a voto em federações, ligas que nunca existiram, exceto no papel. E quando existiram, representavam interesse zero. Melhor dizendo, o conjunto de interesses atendidos por elas só não era vazio, unitário, porque atendiam e devem continuar atendendo os interesses de seus responsáveis e aos interesses do dirigente das federações. Os grandes agentes do futebol brasileiro, hoje e sempre, são os torcedores, os clubes e os jogadores. Nenhum deles tem poder para interferir na realidade de nosso esporte predileto. Não temos nenhum Platini, nenhum Beckenbauer entre os dirigentes de nosso futebol. A rigor, sequer temos entre os dirigentes das federações algum grande ex-dirigente de clube. Pode-se dizer que são mundos à parte estanques, com interesses distintos. Essa é a pior parte, interesses distintos. Em sã consciência, é impossível dizermos que os interesses dessas partes sejam coincidentes. Um dos melhores e mais transparentes exemplos do que falo foi a afirmação de Carlos Alberto Parreira, a quem respeito muito como bom profissional, em 2005, dizendo que o Robinho deveria transferir-se para o Real Madrid para ter mais e maiores chances na seleção brasileira. Eu não culpo o Parreira por isso, pelo contrário, elogio sua honestidade, que expôs de maneira nua e crua o absoluto desdém da confederação pelo clube. O ano de 2015 tem visto pipocar aqui e ali algumas palavras sobre a criação de uma liga de clubes. Curiosamente, mas não estranhamente, para quem conhece os meandros da política e do futebol, quando surgiu o Clube dos 13, surgiu também a doce informação que a vitória pavimentava o caminho para a criação da liga e que deixaria a confederação livre para dedicar-se somente à seleção. Isso é claro, partindo do pressuposto enganoso que já tal não ocorre há muito tempo. Muita gente ficou cativada por tal ideia, mas que foi desmentido. Criar uma liga dessa forma seria extremamente interessante para o presidente da confederação, que dessa forma manteria o poder intacto e total sobre o futebol, mascarado por uma liga, mascarado por uma farsa de democracia e representação nenhuma. Na vida real, não é assim. Poder não é transferido, não é dado. Poder é conquistado ou então não é poder. Uma ligeira vista com os olhos de nossa história mostra isso em inúmeros exemplos, desde a chegada das primeiras caravelas portuguesas. Um novo tempo começa. Embora artificial, pois hoje é igual ao ontem e foi igual ao que será amanhã, essa divisão que atende ao nosso gosto por organizar a vida e a natureza pode ser um bom motivo para iniciarmos um debate em torno da criação da Liga Brasileira de Futebol, ou qualquer outro nome que venha a ter. Essa é a intenção pequena, singela, desse olhar nesse momento difícil do futebol brasileiro de 2015. Já está mais do que na hora do nosso futebol profissional declarar sua independência, exercer sua maioridade e entrar na modernidade do futebol mundial. Pelo bem dos clubes, pelo bem dos torcedores e pelo bem do futebol brasileiro. Senhor presidente, eu vou, essa semana, ainda na próxima semana, sair do futebol nacional e entrar na discussão do futebol local. Muito obrigado.